Leitura do livro O Evangelho Reunido. Enigmas da Antiguidade. O maior privilégio do mundo. E Jesus explica as parábolas do semeador e a parábola do joio. Todas estas coisas falou Jesus às multidões por parábolas, e sem parábolas nada lhes falava, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta: abrirei em parábolas a minha boca, publicarei coisas ocultas desde a fundação do mundo. E os seus discípulos o interrogaram, dizendo: por que lhes falas por parábolas? E ele lhes disse: a vós vos é dado saber os mistérios do reino de Deus, mas os que estão de fora, todas essas coisas se dizem por parábolas, porque aquele que tem, ser-lhe-á dado e terá em abundância, mas ao que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas, porque eles vendo não veem, e ouvindo não ouvem nem entendem. E neles se cumpre a profecia de Isaías que diz: ouvindo ouvireis e de maneira alguma entendereis, e vendo vereis, e de maneira alguma percebereis. Porque o coração deste povo se endureceu, e com os ouvidos ouviram tardiamente, e fecharam os olhos, para que não vejam com os olhos, nem ouçam com os ouvidos, nem entendam com o coração, nem se convertam, e eu os cure. Mas bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Porque em verdade vos digo que muitos profetas, justos e reis, desejaram ver o que vedes e não ouviram, e ouvir o que ouves e não ouviram. E quando se achou só os que estavam junto de Cristo, com os 12, interrogaram-ne acerca da parábola. Que parábola é essa? E ele lhes disse: não percebeis essa parábola? Como, pois, entendereis todas as parábolas? O semeador semeia a palavra. A semente é a palavra. Os que estão junto do caminho são aqueles em que a palavra é semeada. Mas, tendo-a eles ouvido, vem logo Satanás e tira a palavra que foi semeada no coração deles, para que não suceda que, crendo, sejam salvos. Do mesmo modo, aqueles que foram semeados nos lugares pedregosos são os que, ouvindo a palavra, imediatamente com alegria a recebem, mas não têm raiz em si mesmos, antes são de pouca duração e apenas creem por algum tempo. E chegada a angústia, a tribulação, a perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam e no tempo da tentação se desviam. As que foram semeadas entre os espinhos são os que ouvem a palavra, mas os cuidados do mundo, a sedução das riquezas e a cobiça de outras coisas, entrando, sufocam a palavra, e ela fica infrutífera e não dão fruto com perfeição. Mas a que caiu em boa terra são os que, ouvindo a palavra, a recebem e a conservam num coração honesto e bom, e dão fruto com perseverança, e um produz 100, outro 60 e outro 30. Então, tendo despedido a multidão, foi Jesus para casa. Chegaram ao pé dele os seus discípulos, dizendo: explica-nos a parábola do joio do campo. E ele respondendo disse: o que semeia a boa semente é o filho do homem. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno. O inimigo que o semeou é o diabo. A ceifa é o fim do mundo e os ceifeiros são os anjos. Pois assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será no fim do mundo. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles ajuntarão do seu reino todos os que servem de tropeço e os que praticam a iniquidade, e lançá-los-ão na fornalha de fogo. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino do seu Pai. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aleluia, glória a Deus.